Só. A partir do dia 1º de agosto, no domingo, não há mais restrições para a entrada de estudantes nos Estados Unidos. Por causa disso, nós vamos conversar agora com o Eduardo Heidemann. Acho que é isso mesmo, ele vai me falar se é esse o sobrenome dele mesmo. Há 20 anos, é CEO da rede Travel Mate, que tem mais de 50 agências no país e que só em 2021 teve um crescimento de 25%. E em 2020, faturou mais de 20 milhões de reais, mesmo na pandemia. A gente vai entender com ele como é que ele conseguiu essa proeza. E também ele vai explicar pra gente um pouquinho, né, sobre a expectativa do mercado de intercâmbio brasileiro com essas fronteiras abertas dos Estados Unidos, sobre a não necessidade de quarentena dos estudantes brasileiros, a necessidade de já obter vistos, porque os Estados Unidos, né, a gente sabe que é um país cheio de regras, cheio de restrições, cheio agora com a pandemia, então mais ainda. Né, todo mundo querendo ir pra lá. Eduardo, boa tarde pra você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes da 98. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Eduardo. Eduardo. Você tá falando de onde, né? Tá lá ou tá aqui? Tá no sul? Eu tô no sul do Brasil, não tô nos Estados Unidos, não. Tô aqui em Florianópolis, né? Em Floripa, tudo de bom. Ô, Eduardo, eu sei que você tá nesse ramo há muitos anos, eu tava até vendo sua história maravilhosa. Você e seu sócio gostavam de heavy metal, você ainda gosta? Gosto de heavy metal. Eu sempre gostei de rock. Já tive cabelo comprido, tive banda, toco bateria, já toquei mais. Hoje estou mais aposentado aí desse ramo, né? Hoje só por diversão mesmo, e a gente se envolve muito mais com o nosso negócio aí, que é intercâmbio, educação no exterior e viagens, né? Isso ocupa bastante nosso tempo. Maravilhoso. Me conta aqui uma coisa, Eduardo. Estados Unidos é um dos destinos mais escolhidos pelos brasileiros, né, para fazer intercâmbio. Como funciona isso? Como é que o país recebe os brasileiros? O que você precisa para entrar no país com essa abertura agora no dia 1º de agosto? Conta pra gente. Bom, na verdade, os Estados Unidos é um país super tradicional, né, tanto para turismo quanto para programas de intercâmbio. Programas de intercâmbio mesmo é o número 1, foi o país que deu início ao intercâmbio como a gente conhece ele hoje. E agora, durante a pandemia, de uma maneira até meio surpreendente, os Estados Unidos foi o país, né, que deu as aberturas, digamos assim, mais rápidas ou antes do que os demais países aí para os estudantes, principalmente estrangeiros. Nesse exato momento, é um dos únicos países, né, que estão disponíveis. Agora, recentemente, o Canadá também deu algumas novidades. Essa semana, o Canadá também mandou novidades sobre a abertura de fronteiras, mas os Estados Unidos já faz aí uns 2 meses que anunciou que agora, a partir de agosto, estudantes com visto de estudante podem entrar no país para dar início aos seus programas de educação ou intercâmbio, né, o que é muito bom, positivo, porque a gente tinha muitos clientes que desde o ano passado estavam ansiosamente aguardando por esse momento para dar prosseguimento nos seus projetos aí de intercâmbio ou de estudo no exterior, que podem ser desde intercâmbio de ensino médio até programas de graduação, pós-graduação, né, pessoas que têm bolsa, que corriam o risco de perder bolsa por parte das instituições americanas, agora podem viajar e completar seus programas aí, ou dar início nos seus programas. Ano passado não teve, né? Ninguém pôde ir aos Estados Unidos estudar. Infelizmente, não. O ano passado foi realmente bastante complicado. Praticamente todos os destinos, e principalmente os Estados Unidos, estavam fechados aos viajantes, tanto turistas quanto intercambistas, estudantes. Então, assim, não tivemos absolutamente nenhum cliente, nenhum intercambista, nenhum estudante que tenha embarcado para os Estados Unidos no ano passado. E esse ano agora, né, agora vamos ter aí a primeira leva, aí, o primeiro grupo de pessoas que estão ansiosamente esperando, alguns há 2 anos, alguns desde o ano passado e alguns desde o começo do ano, para poder embarcar. Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Os Estados Unidos, a gente sabe, é um país enorme, que tem vários estados diferentes, muito diferentes. E unidos. Né? Unidos e muito diferentes. O estudante, ele pode escolher, como é que funciona isso? Ele pode escolher o estado que ele quer ficar, o estilo de vida, porque assim, tem gente que tem mais a ver com a Califórnia, tem gente
tem mais, né, com praia, com... Enfim, tem gente que tem mais a ver com o interior, sei lá, gosta do Texas, New Orleans, enfim. Como é que é feita essa escolha? Como é que é feita? É por escola? Quem quer fazer intercâmbio? Como é que escolhe isso? Certo. Existem várias modalidades de programas de intercâmbio, né? Existem algumas modalidades que o estudante simplesmente não escolhe. Ele é escolhido, na verdade. Mas, hoje em dia, com a profissionalização desse segmento, é cada vez mais comum as pessoas quererem realmente escolher, determinar o destino lá nos Estados Unidos. Porque, como você mesma falou, os Estados Unidos é um país de dimensões continentais, assim como o Brasil. E cada região, cada estado do país é muito diferente da outra, né? Aqui, como a gente começou a nossa conversa, vocês estão em BH, né? Vocês estão em Minas, eu estou aqui em Floripa, no Sul, já são realidades diferentes, o Nordeste e Norte do país são bem diferentes também, nos Estados Unidos não é diferente, a Califórnia é muito diferente do Texas, que é muito diferente do estado de Nova York ou da Flórida. Então, hoje é possível que o estudante, tanto em programas de ensino médio, que é bem tradicional, quanto em cursos de idioma também, que é um tipo de intercâmbio, e quanto também graduação, instituições de ensino superior, que ele escolha, né, que ele determine tanto a instituição, a escola onde vai estudar, quanto o destino. E isso é feito com base realmente no perfil da pessoa. Né? Se a pessoa gosta de praia, gosta de sol, gosta de estar num ambiente um pouco mais descontraído ou não, se essa pessoa quer realmente viver aquela experiência americana lá no meio oeste americano, com aquelas famílias super mega tradicionais, naqueles estados onde tem aquele pessoal bem conservador dos Estados Unidos, ou não, quero estar próximo de Nova York, uma cidade grande, ou na Flórida, tem os parques, calor. Então, a pessoa hoje determina, a pessoa escolhe, o intercambista ele pode determinar onde ele quer fazer esse seu intercâmbio, da maneira que ele vai se adaptar melhor para poder realizar essa experiência. Existe... Tem uma pergunta aqui sobre essas diferenças. Aqui a gente tem várias diferenças regionais, mas lá nos Estados Unidos a gente sabe que a diferença de posicionamento perante, inclusive, imigrantes, pessoas de outras nacionalidades, é muito, muito óbvia. Inclusive, um dos eventos mais marcantes da história do mundo é a Guerra Civil norte-americana. E até hoje a gente tem, assim... consequências no comportamento. Isso não acaba influenciando de alguma forma a maneira com a qual o brasileiro é recebido em determinadas partes dos Estados Unidos? Ou no caso de intercâmbio, a galera, todo mundo é de boa com alguém que vem de fora? Olha, na verdade, não é todo mundo de boa com alguém que vem de fora. E, inclusive, isso faz parte da experiência. Né, o intercambista estar exposto a uma realidade muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tradicionalmente, a gente sempre foi um país muito tolerante, né, em relação a diferenças políticas, raciais, enfim. Hoje a situação está um pouco diferente aqui, mas os Estados Unidos, historicamente, sempre teve essa diferença mais acentuada. Então, isso é interessante porque isso é algo realmente que faz parte da história, e o intercambista ele tem a oportunidade de vivenciar, né, e de conseguir experienciar isso. A gente acha que isso é uma experiência legal porque é o seguinte, a pessoa vai preparada para isso, ela sabe disso. E o intercâmbio, normalmente, ele é uma experiência, digamos, controlada, porque existem empresas responsáveis por aquilo, tem empresas que conseguem, né, que é o nosso caso, os nossos correspondentes lá nos Estados Unidos, que conseguem ajudar e dar suporte para eventuais situações. Então, ou seja, é uma experiência controlada, e principalmente porque ela é uma experiência com começo, meio e fim. Seria diferente você estar imigrando para o país definitivamente, né? Aí você é visto com outros olhos, né? Você como intercambista, você tem essa experiência, mas você não é visto como um imigrante de fato, porque você não vai ficar no país. Você está indo ter uma experiência, você está levando recursos para esse país, você está indo compartilhar a sua cultura e aprender daquela cultura também, mas você não vai ficar, né? Aos olhos deles, você é um imigrante entre aspas, porque você não vai roubar uma vaga de trabalho de um americano, você está indo para estudar, você está indo para ter uma experiência e voltar aqui para o Brasil. Então, ou seja, você como intercambista tem a possibilidade de vivenciar tudo isso, mas num ambiente, de certa forma, controlado, né? E digamos assim, com diferenças mais amenas para serem vivenciadas ou enfrentadas, justamente porque você não vai ficar como imigrante definitivo. Então, assim, é uma experiência interessante, porque tem muitos intercambistas que acabam tendo contato com uma realidade que aqui no Brasil eles não têm.
E isso traz o crescimento, você vivencia, digamos, coisas que você lê em livros de história ou que vê nos noticiários acontecerem, você vivencia em loco de uma maneira, digamos assim, segura, né? Porque você está participando de um intercâmbio, você não está lá como imigrante. Então, isso é interessante, faz parte do aprendizado. E quais são os prazos? Por exemplo, eu já vi que tem de 6 meses, 1 ano, tem um prazo limite e mínimo para essa experiência? Existem 3 tipos básicos assim de programas de intercâmbio ou de educação assim no exterior dos Estados Unidos. O primeiro deles seria o programa de intercâmbio de ensino médio, ou high school, ou colegial no exterior, que é super tradicional, que é o programa que alunos aqui de entre 15 e 17 anos, brasileiros, ou inclusive de outros lugares do mundo, podem ir para os Estados Unidos para cursarem um semestre letivo ou um ano letivo do ensino médio lá. Então, nesse caso, esses alunos eles estudam em escolas públicas de ensino médio, convivem com outros alunos americanos da mesma faixa etária, e enquanto isso estão morando com uma família local, tendo a experiência de vivenciar essa cultura, esse dia a dia local dos americanos. Então, esse programa é um programa que tem a duração normalmente de um semestre letivo ou de um ano letivo inteiro, tá? Além disso, existem os programas de estudo de idioma. Esses programas eles estão abertos a pessoas de todas as idades, desde adolescentes até pessoas mais velhas. A gente já teve clientes na faixa dos 70 anos que participaram de programas assim, de você ter a oportunidade de estudar 4 semanas, por exemplo, numa escola de idioma para aperfeiçoar o inglês, vivenciar um pouco da cultura local, fazer um pouco de turismo também, e viver com uma família americana durante essas 4 semanas, por exemplo. Tá? E tem os programas de ensino superior, que nesse caso a pessoa daí buscaria realmente um programa para fazer uma graduação que pode levar 3, 4, 5 anos, ou mesmo uma pós-graduação de 1 ou 2 anos. Então, dependendo da modalidade, do tipo de programa de estudo ou intercâmbio, a duração varia conforme essa explicação que eu dei agora. Ô, Eduardo. Com relação a estudo de idioma, tem que saber bem para onde você está indo. Eu tenho um amigo que foi para poder aprender o idioma, e ele foi para Miami e voltou com o espanhol afiado. Tem isso, né? A Flórida hoje é considerada principalmente o sul da Flórida, né? Miami, né? Fort Lauderdale, essa região toda ali é considerada praticamente bilíngue, né? Quase todo mundo fala espanhol fluente nos estabelecimentos comerciais, as famílias. Então, realmente, se você quer ter uma experiência bem tradicional e ter contato com o idioma de verdade, lá não é o lugar. O ideal é tentar buscar um destino bem, assim, fora da rota, né? Buscar cidades mais tradicionais e menos turísticas, porque onde tem turismo, né, geralmente as pessoas falam mais de um idioma. Então, em lugares menos turísticos, você tem chance de ser mais inserido na cultura local e praticar o idioma, né? Qual é o lugar mais procurado pelos estudantes nos Estados Unidos? Pelas famílias, né? Olha, na verdade, assim, é o tradicional, entre aspas, né? A Califórnia é super procurada, é um destino que é muito popular entre os intercambistas, principalmente entre aqueles mais jovens. Assim como os americanos têm o sonho dourado da Califórnia, acho que os brasileiros também têm um pouco. Então, a gente tem realmente bastante demanda pela Califórnia, né? E pelos lugares mais tradicionais e mais midiáticos, eu diria, né? Como assim, a região de Boston e Nova York é muito procurada, né? E mesmo com o comentário a respeito da Flórida, de Miami, do espanhol, a Flórida também é um destino bastante procurado, principalmente por famílias, né? A gente tem alguns programas de intercâmbio em família, que os pais vão junto com os filhos, e a Flórida é um dos destinos que o pessoal procura muito, pela proximidade, pela facilidade, por se sentir mais, digamos assim, em casa, né? Talvez justamente pela facilidade de eventualmente ter que falar um espanhol, se precisar. E hoje tem um fenômeno, né? Aqui no Brasil tem muitas pessoas com poder aquisitivo mais alto que têm imóveis na Flórida. Então, a gente tem a procura de pessoas que têm casas em condomínios, apartamentos na região de Miami, de Orlando, que já têm onde ficar na sua própria casa, no seu próprio imóvel, e procuram a gente basicamente por conta da parte dos estudos. Eu tenho um local para ficar, quero ir com a minha família, tenho lá meu apartamento em Orlando, quero estudar lá, quero levar meus filhos para estudar lá. A gente tem esse tipo de demanda também, né? Cresceu muito nos últimos anos. Visto, eu quero saber de visto agora. As pessoas que os Estados Unidos vão abrir a partir de 1º de agosto. Para quem já tirou visto, ou você ainda tem tempo de tirar visto para ir esse ano ainda?
A partir de agosto, na verdade, as fronteiras americanas elas estão abertas para estudantes, com visto de estudante, né? Nos Estados Unidos existem diversos tipos de visto, dependendo do objetivo da sua viagem. Tem o visto de negócios, visto de turismo, tem o visto de estudante, tem visto de intercâmbio, tem visto de artista, né, de esportista. Então, conforme é o objetivo da sua viagem, você tem que ter o visto adequado para entrar nos Estados Unidos, né? A gente já teve relatos de várias pessoas que tinham visto não adequado, estavam com o visto era válido, mas não era o visto adequado para aquele objetivo que ela tinha na viagem, e teve sua entrada negada no país, né? Então, por isso é muito importante que o viajante tenha o visto adequado. A partir de agosto, o visto aceito nos Estados Unidos é o visto F1, que é o visto de estudante. Então, estudantes estudando em escolas de ensino médio, em escolas de idioma e cursos de graduação ou pós-graduação terão a permissão de entrada nos Estados Unidos. Tanto aqueles que já tinham esse visto, a gente tinha casos de clientes que tinham esse visto desde o ano passado e não puderam embarcar porque as fronteiras estavam fechadas, e agora vão poder embarcar com o seu visto já que foi emitido no ano passado, por exemplo. E ainda existe a possibilidade da pessoa aplicar. Esse visto está sendo concedido pelos consulados americanos no Brasil. Então, hoje, se você quer fazer um programa de estudo no exterior com esse visto, nos Estados Unidos com esse visto, você pode fazer o seu agendamento, você pode aplicar para esse visto, ter o seu visto concedido e viajar. Agora, em agosto, em setembro, é possível sim. É possível, somente com este visto. Se você pretende fazer turismo, quer ir passear na Disney, por exemplo, como é uma demanda, como é muito comum aqui para os brasileiros, com visto de turista, isso ainda não é possível. Você não pode embarcar, você não vai poder entrar nos Estados Unidos, exceto se você fizer uma quarentena em um outro país, como já teve alguns casos aí de pessoas que foram para o México antes de ir para os Estados Unidos. Mas, nesse momento, a liberação é para o visto de estudos, visto F1. Vai precisar fazer quarentena também, não? Os estudantes? Não é necessário quarentena, não. Esses estudantes que estão embarcando agora em agosto com esse visto F1, né, para esses diversos programas de educação, aí, desde idioma até ensino médio e graduação ou pós-graduação, não terão a necessidade nem de serem vacinados, né, e nem de quarentena. Inclusive, quem não foi vacinado e está embarcando com esse tipo de programa, de visto, com certeza será vacinado assim que chegar nos Estados Unidos, porque lá a vacina está à disposição. E todos podem, todos os viajantes, todas as pessoas podem serem vacinadas sem qualquer tipo de restrição. Né? No então, supermercado, isso é muito comum, né? Agora, como? As pessoas podem ser vacinadas no supermercado. Exatamente, né? Todo mundo fala muito do Walmart lá nos Estados Unidos, que o Walmart tem tudo, né? Tem cidadezinhas minúsculas do interior que tem 5 mil habitantes e tem um Walmart. E nesse Walmart tem absolutamente tudo, né? Você encontra roupa, comida, tem todos os serviços que você precisa lá, e a vacina também está disponível lá. Então, hoje você pode chegar nos Estados Unidos e ser vacinado tranquilamente em praticamente qualquer supermercado, em qualquer lugar lá que está à disposição. Não tem fila, não tem cronograma, não tem nada, está à disposição. Então, essas pessoas que estão viajando agora, né, e que não, por acaso, que não tenham sido vacinadas aqui no Brasil, não precisarão estar vacinadas e com certeza serão vacinadas chegando lá. Eduardo, a Fernanda está falando uma coisa mais cedo sobre... E corrobora com o que você está dizendo dos estilos de intercâmbio. Quando a gente fala de intercâmbio, eu acho que a primeira imagem que vem à nossa mente é de um jovem estudante que vai para lá para completar os seus estudos, enfim. E a gente não imagina pessoas em outro estágio de vida, com 40, com 50, 60 anos, como um perfil capaz, apto a fazer o intercâmbio. Isso é verdade? Ou existe um mercado específico de intercâmbio para pessoas mais velhas? Realmente isso não existia no passado, mas ultimamente tem crescido bastante. Com a qualidade de vida das pessoas hoje, a possibilidade de viajar, né? As pessoas estão vivendo mais tempo e com mais saúde, começou a surgir esse público interessado, né? De repente pessoas que não tiveram essa oportunidade quando eram jovens, até porque era algo extremamente caro, algo totalmente exclusivo, pouco difundido no Brasil. Hoje essas pessoas estão procurando, né, e fazendo programas de intercâmbio geralmente um pouco mais curtos. É bem comum hoje a gente ter pessoas aí com 60, na faixa dos 60, 70 anos, que querem unir o útil ao agradável. Elas querem aproveitar um período X que vão para o exterior,
estamos usando o exemplo aqui dos Estados Unidos para eventualmente estudar, né, durante um período, vou lá estudar inglês ou fazer algum outro curso que tem interesse, e ela tem um outro período livre, né? Por exemplo, estudo de manhã e de tarde eu tenho livre, e estou, sei lá, em Nova York, vamos usar o exemplo aqui. Durante a tarde ele está fazendo turismo, está aproveitando, né? E pode ficar acomodado na casa de uma família local, né? Vivenciando a cultura local, ou, se preferir, existem outros tipos de acomodação para esse público mais velho, né? Quando é muito jovem, normalmente é só casa de família, mas quando a pessoa é mais velha, ela pode escolher ficar na casa de uma família, caso ela queira ter essa experiência, essa vivência local, ou ela pode também optar por uma residência, um dormitório estudantil, uma acomodação estilo um hotel mais simples, onde ela vai ter mais privacidade, caso ela não queira compartilhar o seu dia a dia com uma família local. Então, esse público, ele cresceu, a gente está tendo cada vez mais demanda, as pessoas estão querendo unir o útil ao agradável e fazer das suas viagens para o exterior algo mais produtivo, né? Então, ou seja, eu estou indo para passear, vou conhecer, vou ter oportunidade do turismo, mas também vou trazer na bagagem um idioma melhor, vou trazer na bagagem uma vivência cultural que eu vou ter lá fora. Interessante que eu fico imaginando a família recebendo uma pessoa mais velha, se pode haver uma resistência até desse ciclo familiar de receber alguém que não seja um estudante, um adolescente ou um jovem. Existe isso ou tanto faz, recebe o pessoal mais velho numa boa, não há nenhum tipo de resistência? A gente percebe que quando o cliente, o intercambista, é uma pessoa assim na faixa dos 60, 70 anos, normalmente as famílias que se predispõem e que querem receber esse intercambista são famílias também que têm um perfil parecido, né? Então é comum assim, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, a gente tem uma cliente que já está no 3º ou 4º intercâmbio agora, né? Ela é uma senhora, né, na faixa aí beirando os 70 anos, e ela foi e ficou na casa de uma família que, na verdade, essa família também era uma senhora, era uma viúva, e que ela recebia intercambistas. Então, no fim, elas fizeram uma grande amizade. Legal. E começaram a se corresponder. Depois, essa senhora que recebeu, né, essa família, entre aspas, né, que recebeu essa nossa cliente, ela ficou tão próxima dessa nossa cliente que veio para o Brasil depois, a convite dessa nossa cliente, se hospedou na casa dela aqui no Brasil, e depois acabou se desenvolvendo uma amizade aí, né, com pessoas mais ou menos da mesma faixa etária. Então a gente percebe que quando o público é um pouco mais velho, as famílias que recebem esses intercambistas lá fora também são mais velhos, porque eles veem nisso uma oportunidade de desenvolver um relacionamento, de ter contato com a cultura de outro país, com uma pessoa da mesma faixa etária, né, ou pelo menos parecido. Então a gente percebe isso. Eduardo, quem quiser saber um pouco mais sobre intercâmbio para os Estados Unidos, como faz para te achar? Bom, basta procurar a gente na internet, Travelmate Intercâmbio, né? O nosso site é travelmate.com.br. Travel, né? Viagem em inglês, mate, M-A-T-E. Travelmate significa parceiro de viagem. Nós queremos ser o parceiro de viagem dos nossos clientes, acompanhar no antes, no durante e no depois. Então, é só buscar lá na internet, travelmate.com.br, que vai encontrar os contatos aí das nossas diversas lojas espalhadas em vários lugares do Brasil, inclusive aí em Minas, né? Então, é muito, muito bacana, temos vários clientes aí de Minas e é muito bom atender os mineiros aí, é um povo desconfiado, né? Mas é um povo muito gente fina, a gente gosta muito dos clientes de Minas. Valeu, Eduardo. Eduardo, fala seu sobrenome, que eu acho que eu falei errado no começo do... Olha, você quase acertou, tava bem parecido. É Eduardo Heidemann. Heidemann. Então, por que eu falei? Heidemann. Ficou parecido, ficou quase. Tá bom. Para uma primeira tentativa foi ótimo. Então, pronto. Você tem que falar rápido, esse Heidemann vem de onde? Esse Heidemann aí é dos meus antepassados alemães aí, os imigrantes que vieram aqui pro sul. Então pronto. Heidemann. Tá certo. Perfeito. Muito obrigada, Eduardo. Uma ótima quarta-feira pra você. Um beijo. Valeu. Obrigado, beijo, boa tarde pra vocês, pra todos os ouvintes. Boa tchau. Tarde. Valeu. Eu adoro essa conversa, gente, porque assim, eu viajo junto, sabe? Eu faço uma viagem mental aí pra... intercâmbio? Viajo, esses papos de viagem, de intercâmbio, de tudo. Falou que é viagem pra mim, não interessa se é intercâmbio, se não é, entendeu? Eu gosto de saber. Good vibes. Porque fica parecendo que você tá se preparando pra ir também, entendeu?
É legal. Eu acho também muito Às vezes legal. Até você vai. Mas isso é um estímulo, né? É um estímulo. Vai logo, minha filha. Vai, você quer ir? Vai. Olha só. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos conversar com a Ana Ribeiro, ainda nesse assunto de intercâmbio, que trabalha há 12 anos com intercâmbio e vai nos contar algumas curiosidades de outros países que recebem estudantes também. Mas será também uma grande oportunidade para a gente discutir um pouco sobre nepotismo no rádio. Não, Fernanda Ribeiro? Vamos falar de Baibenque? Vamos falar de Baibenque, Fernanda? Olha, Ribeiro. eu tenho uma pergunta pra te fazer, Bruno. Pergunte, Fernanda. Você era Ribeiro. daquelas pessoas que dizia que só compraria Bitcoin quando estivesse mais barato? Esse sou eu. Pois é. Então, chegou a sua hora, Bruno. E se você não sabe muito bem por onde começar, a Baibenque te ajuda nessa. Acesse tchaubanco.com.br e invista em criptomoedas da forma mais simples e segura possível. A Baibenque está sempre ao seu lado, de olho nas melhores oportunidades. O futuro da economia não vai ficar te esperando, Bruno. Não. Comece agora a transformar o seu mundo com as criptomoedas. Acesse tchaubanco.com.br. Baibenque, a sua plataforma de criptoativos. Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Quando o JK assume a prefeitura, começa a se discutir o que vai ser feito no entorno da Lagoa da Pampulha. Muita gente defendia um conjunto de plantações, de hortas, para abastecer a cidade também com alimentos. Outras pessoas mais defendiam conjuntos habitacionais para resolver o problema das favelas que já existiam em Belo Horizonte, as vilas e tal. E aí, o Gustavo Capanema e uma outra turma muito conectada com o Juscelino Kubitschek resolve indicar para ele um jovem arquiteto que tinha sido um proeminente integrante dessa equipe do Palácio Capanema, chamado Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer resolve então vir para Belo Horizonte, se hospeda no Grande Hotel Belo Horizonte, que ficava ali na Bahia com Augusto de Lima, onde hoje é o edifício Maleta. E numa noite, João, podem duvidar, mas numa noite, uma garrafa de uísque e muita criatividade, o senhor Oscar Niemeyer começa a desenhar todos os 5 prédios que ele imaginou para aquela lagoa. Então ele desenha um cassino, desenha uma casa do baile, desenha o Yacht Golf Club, desenha um hotel e, claro, porque nós estamos em Minas Gerais, tinha que ter uma igreja depois desse conjunto de pecados, né? Nós vamos lá orar. E, bem, chama o prefeito que estava ali na rua Goiás, na prefeitura, ele corre, sobe e o Oscar Niemeyer começa. Bom, aqui está a Lagoa da Pampulha e nós vamos ter 5 pontos. E você vai conseguir enxergar cada um desses lugares a partir de todos eles. Olha aí uma das ideias que é importante para falar do tombamento. O cassino vai ser elegante porque ele não vai ter escada, ele vai ter uma rampa. E aí bastou ele falar isso pro JK falar, tá contratado. E aí começou. Em 1940 começa a construção, o cassino, que é um prédio realmente maravilhoso, todo de vidro, aberto, com um lugar onde as pessoas dançam e que se ilumina do chão, e que também embaixo tinha originalmente um bar que se iluminava de cima, então era um espelho de luz. E o cassino era, claro, um lugar feito para a elite belo-horizontina, com um grill onde as pessoas iam comer, jantar, dançar, ouvir orquestras. Vamos lembrar que a Pampulha foi construída em plena Segunda Guerra Mundial, de 40 a 43. Então, como o Oceano Atlântico estava impedindo os artistas de irem para os Estados Unidos e para a Europa, vários deles vieram aqui para Belo Horizonte se apresentar, até porque o Cassino da Pampulha fazia parte de uma grande rede de cassinos do Joaquim Rola, que era um personagem importante, que tinha o Cassino da Urca, estava construindo o Quitandinha, e essa rede de cassinos era uma espécie de lugares de apresentação de gente muito famosa que veio aqui tocar. Um cassino ladeado por um grande jardim do Burle Marx, também com obras do Pedrosa, aquela estátua belíssima da Pampulha, que tem ali uma mulher envolta numa espécie de movimento. Tudo isso estava ali. Além do cassino, a Casa do Baile já era mais popular. A Casa do Baile era um círculo onde também havia um restaurante e um grande espaço de dança para uma orquestra ao céu aberto. E o JK, que era muito festeiro, ainda bem, gosto e precisamos de prefeitos festeiros, a cidade não pode ser um cemitério, ele, quando terminava a farra dele no cassino, pegava um barquinho, atravessava a Pampulha tocando seresta e ia continuar a farra
lá na casa do baile, onde as festas iam até mais cedo. De volta na 98 Radiocast. 98. De volta na 98 Radiocast. Imagina um plano digital que você faz tudo, mas tudo mesmo na palma da mão. Contrata, escolhe como pagar, consulta o consumo de internet em tempo real e muito mais. Esse é o Claro Flex, o plano de celular 100% digital da Claro. E se eu te contar que além de todas essas comodidades, o Claro Flex é super econômico. Pois é, por apenas R$ 39,99 por mês você tem 12 GB de internet. São 8 GB do plano, mais 4 GB de bônus. Legal, né? E ainda usa WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Waze, ilimitado, sem descontar nada da sua internet. Bom demais, né? O Claro Flex é sem taxas e tem atendimento online sempre que você precisar. Ele faz tudo, ou melhor, quase tudo. Imprimir dinheiro ainda não imprime, não. Então baixe o aplicativo e aproveite. Claro, você merece o novo. Olha só, hoje a gente está aqui no Radiocast conversando sobre intercâmbios, viagens e afins. Agora, aqui conosco temos a Ana Ribeiro. Capricha na apresentação. Temos Vai. Temos a Ana Ribeiro, gerente de intercâmbio na Central do Estudante, especialista em intercâmbio de high school, que é o ensino médio no exterior. Trabalha com intercâmbio há 12 anos e fez 2 intercâmbios pela Central do Estudante, África do Sul e nos Estados Unidos. Hoje ela vai nos contar algumas coisas. Um tipo de intercâmbio específico para uma idade que vai de 15 até 18 anos. E eles vão estudar numa escola de ensino médio, vai morar com uma família local e vão se sentir como se fossem locais. Então, esse é um intercâmbio bem específico que pode ser feito só nessa idade. E aí, sim, a escolha por um país ou outro vai depender do perfil do estudante. Por exemplo, high school nos Estados Unidos tem que estar disposto a ir para uma cidade de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Aham. Não vai ter brasileiro, não vai ter estrangeiro. Assim, fui colocado lá e agora sou praticamente um americano, né? Então, você tem que ter essa disposição de morar numa cidade muito pequenininha e de não ter contato
com brasileiro nem estrangeiro. É muito difícil ter um brasileiro numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, sabe? Às vezes acontece, mas difícil. Agora, se o estudante ele está a fim de uma coisa mais internacionalizada, ele quer ir para uma escola de ensino médio, mas ele quer encontrar com brasileiro, ele quer encontrar com estrangeiros da idade dele de várias nacionalidades, aí ele tem outras opções, Canadá, Nova Zelândia, Inglaterra. Agora, esse programa mais tradicional mesmo, que você vai para a cidade bem pequenininha, normalmente é Estados Unidos e Europa. É aquele tradicional mesmo, aquele mais antigo, que você não escolhe cidade, sabe? Sim. Esse é um tipo de intercâmbio muito procurado aqui na Central do Estudante pelos adolescentes. Agora, curso de idioma pode ser feito em qualquer idade, e aí vai depender muito do gosto pessoal da pessoa, né? Quero ir para um lugar mais quente, ou quero ir para um lugar mais frio, né? Isso depende muito da pessoa. Qual é o país mais procurado pelos estudantes de high school? De high school, ainda é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda está na frente, é o mais procurado. Apesar de que muitos estudantes chegam aqui, na hora que eles ficam sabendo do programa tradicional, que não pode escolher cidade, às vezes eles mudam, né? Mas ainda é o programa mais escolhido. Depois, Canadá, podendo escolher a cidade. E muito legal, hoje em dia, essa faixa etária está buscando também Europa, né? E não só a Inglaterra, mas a Alemanha é um país que tem sido muito procurado para o high school. Depois, a gente pensa aí, às vezes, em países nórdicos também, Dinamarca, por incrível que pareça. Pois é, mas quando... E aí tem Itália, Bélgica, enfim. Mas para falar inglês ou para falar italiano, belga, dinamarquês Você e tem alemão? que ter um certo domínio do idioma local para poder ir, não? Exato. Tem que ter tido um primeiro contato com o idioma, ou às vezes, se o intercâmbio é fechado com antecedência, o estudante tem um tempo para poder se preparar minimamente, porque França vai ser francês, Alemanha vai ser alemão, Dinamarca vai ser dinamarquês. Então, assim, é uma experiência bem diferente. Mas hoje em dia tem escolas, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que dão a opção de aula de alemão para os estudantes. Então, também, paralelo a isso, tem crescido a procura pelo programa de high school na Alemanha, né? Tem essa tendência aí. Eu acho super legal, porque o programa de high school, ele não é um programa de idioma em si. A consequência de toda a vivência ali do adolescente vai ser ficar fluente no idioma. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é um programa de vida real, de crescimento, de amadurecimento. Então, o idioma ele vem como consequência nesse tipo de programa, entendeu? É a questão da experiência, né? E eu fico preocupado, eu até ia perguntar para o Eduardo, mas acho que faz mais sentido perguntar para você, Ana. Quando a gente coloca culturas diferentes, tem uma série de coisas que você deve ou não deve fazer, principalmente quando você se predispõe a entrar no ritmo. Você não é um turista, você está entrando no ritmo de vida daquelas pessoas, daquela comunidade, daquela sociedade. Existe um preparo específico para os brasileiros que vão fazer esse intercâmbio para não cometer nenhum tipo de gafe ou não entrar numa cilada em função de alguma particularidade cultural? Existe e é extremamente importante, né? Porque se a gente pensar, principalmente nessa idade em que talvez seja a primeira vez que o adolescente vai ficar tanto tempo longe da família, longe dos amigos, numa cultura totalmente diferente. Então, é extremamente necessário fazer uma preparação. A gente tem preparação com uma psicóloga, a gente convida intercambistas que já foram e voltaram para falar um pouco o que eles viveram, as dificuldades. Tem preparação com os pais, que é extremamente importante, porque aprender a ser pai distante, né? Sem interferir tanto ali no desenvolvimento do jovem, do adolescente. Então, nessas preparações, inclusive, a gente já mapeou várias situações recorrentes que podem acontecer e a gente faz dinâmicas com os alunos
né? Como o quê? Se você cruzar com essa situação, o que você faria, né? Nessa situação. Então é muito legal, a preparação é incrível. Dá uns exemplos Dá uns exemplos aí pra gente, das Ana. treta que pode rolar. Ana. A gente gosta das tretas. Nossa, gente. Eu sei que tem muito caso. Assim, eu acho que a principal, né? A principal para essa idade é relacionada com bebida, porque não pode beber no intercâmbio, né? A não ser na Alemanha, que o adolescente de 16 anos ele pode tomar a cerveja dele ou vinho, mas a maioria dos países não pode. Então, é isso, vão te oferecer bebida, porque os locais estão ali, na vida deles, né? Se eles fizerem alguma coisa errada, eles vão se resolver lá dentro de casa. Agora, o brasileiro tem que saber dizer não, né? E muitas vezes ele não sabe. Então, assim, a gente já teve casos de, às vezes, adolescentes que ultrapassaram o limite da bebida, chegaram bêbados em casa, enfim. Às vezes são expulsos do programa, às vezes a família dá uma segunda chance, mas sempre tem isso. E também em relação a namoro, né, gente? Eita! Porque às vezes os meninos vão e se apaixonam loucamente por uma americana e aí quer casar, quer voltar. E aí, como é que faz nesse caso? Não tem jeito, né? Não é que não pode namorar. Pode namorar, mas a gente também explica que é um namoro passageiro, porque não tem como ficar. Você tem que voltar. Tem que voltar para o Brasil. Seu visto exige que você volte para o Brasil. E aí tem todos esses cuidados também, né? Às vezes de não deixar as pessoas sozinhas em casa, né? Sem um adulto. Porque a gente sabe, né? Que, bem, todo mundo aí tá a fim de namorar, enfim. Mas os hormônios. Tem que tomar esses cuidados. Tem que tomar esses cuidados, porque senão é expulso. E aí volta mesmo. Eu já vi meninos voltarem assim, embarcarem para o intercâmbio em um dia, em uma semana estarem de volta. Jura? Nossa Senhora, mas que rapidez! Demais esse povo, Fernanda. Ou então bebe muito, né? Bebe e apaixona, é assim que acontece. Uma coisa tá ligada à outra. Tá intimamente relacionada. A vida Bebe e assim. apaixona, foi ótimo, é mais ou menos isso. Uma semana, Ana, o menino voltou? Uma semana, gente, uma semana. Por que isso? É sempre relacionado com isso, assim. Ou encheu a cara, e eles são muito avisados a isso. Ou às vezes é isso, às vezes fumou maconha, entendeu? E aí tem que voltar, não tem jeito. Vai pro exterior ficar sozinho, vida louca. Vida louca não também. É, por isso que existem as regras do intercâmbio, que são muito claras, né? São muito claras. Tem toda essa preparação, a gente explica, olha, são as regras, vocês são adolescentes, estão sob a tutela de uma família do nosso programa. Então, tem que cumprir as regras. Mas a gente vê, né, com 25 anos de experiência, que os meninos, eles cumprem, né? Eles querem muito ter a experiência, trazer aquilo para a vida deles. Mas na vida a gente sabe que sempre tem um ou dois que vão sair do trilho, né? Ou que já saíam aqui e vão continuar saindo lá. Mas, de uma forma geral, o intercâmbio de high school, ele é um intercâmbio maravilhoso e muito bem sucedido, né? Os meninos levam o intercâmbio de uma forma muito bacana e são muito preparados para isso. A gente sabe que o intercâmbio de high school começou no final da Segunda Guerra Mundial. É um programa de relações diplomáticas entre os países. Isso é tão legal. Você chegar numa outra cultura, numa outra família, ser recebido como filho, aprender a língua, a cultura, para ser amigo daquele país. Então, o programa de high school, ele tem isso por trás, né? Que é maravilhoso. Agora, essas histórias, os percalços no caminho, claro que não é a maioria, mas às vezes acontece, né? É uma a gente coisa, sabe. Uma coisa, Ana, que a gente sempre viu foi a troca, né? Quer dizer, tá indo um para lá para ficar com a família e famílias brasileiras também receberem estrangeiros. Você também trabalha com
assessorando essa relação? Sim. Existe um programa de high school em que vai um estudante e você é obrigado a receber um. Isso. Não é o caso aqui da Central do Estudante. Aqui a gente manda o estudante, você não tem que receber um estudante aqui. Agora, a gente também faz o serviço contrário. A gente traz estudantes de outros países para morar aqui. Então, a gente vai encontrar família para morar, vai encontrar uma escola para o estudante ficar. Até, Dida, a sua amiga recebeu um estudante nosso, né? Recebeu Teve sim. essa experiência de receber um estudante nosso. Então, assim, a gente procura entre os conhecidos e os conhecidos dos conhecidos quem quer, né? Quem tem também as características para receber, porque tem um crivo, né? Que você tem que passar, tanto as famílias aqui no Brasil que recebem, quanto as famílias no exterior. Não é assim, quero receber, vou receber. Não. Eles não podem tem que ter um perfil, né? Criminais. Tem uma entrevista com toda a família, tá todo mundo de acordo em receber, né? Tem um teste psicológico, eles vão até a casa. Então, assim, é uma coisa muito organizada, muito checada, né? Então, a mesma coisa aqui no Brasil. A gente vê que a família tem interesse, mas tem uma entrevista e tem todo esse crivo que a família tem que passar, entendeu? Você vê, né, Fernanda? Todo esse preparo para, de repente, o gringo vir aqui, encher a cara, fumar maconha, apaixonar e ir embora. Uma semana. Não é aqui, foi lá. Não acontece umas tretas aqui também, não? Os gringos não vêm aqui tocar o terror, não, Ana? Gente, é muito engraçado, porque normalmente quando eles vêm, eles acham que o brasileiro é muito mais solto, né? A gente tem mais liberdade de uma forma geral, mas às vezes menos responsabilidades do que os europeus, por exemplo, os americanos e canadenses e tal. Nessa idade de adolescente, eles têm mais responsabilidades e menos liberdade. Aqui, os nossos jovens adolescentes, isso, eles já saem para tudo quanto é lugar, e chega de madrugada, coisa que não acontece na Europa, não acontece nos Estados Unidos, nem no Canadá, né? Então, os meninos ficam meio assim, nossa, eles têm muita liberdade. Mas até que com o estrangeiro aqui, a gente nunca teve essa questão de romper muito as regras, né? Eu acho que eles levam mais a sério essa questão das regras, mas sempre tem alguma questão de adaptação, às vezes não querer aprender o idioma, né? Quer vir curtir, mas não quer aprender o português. Aí tem essas quer vir só coisas curtir, quer vir só curtir. Normal, né? Malandros. Ô, Ana, pra gente finalizar aqui, que é rapidinho sempre. Que pena. A gente estava falando no outro bloco sobre a história de pessoas mais velhas também fazerem intercâmbio, que isso agora virou uma tendência, né? Inclusive foi você que me falou isso. Isso. Quantos anos? Quem quiser, legal. pra onde? Gente, isso é tão legal, porque eu não sei se eu te contei uma vez que eu recebi aqui uma senhora de 80 anos. Não. Que falou comigo que o sonho dela sempre foi estudar em Nova York. E que ela ia fazer um intercâmbio para Nova York durante 3 meses. Eu falei, você vai ser maravilhoso. E ela foi. Que linda. 80 anos, 3 meses em Nova York para estudar inglês. Isso é tão legal. Isso mostra que é isso, o intercâmbio não tem idade, né? E que as pessoas também, enfim, essa coisa de envelheci, não posso mais. Eu acho que é tão pessoal também, né? Idade é uma coisa muito relativa, né? Então, a gente tem intercâmbio para todas as idades, são muito bem-vindos. A gente já teve um senhor também de quase 80 anos que ficou 2 meses na Inglaterra, porque era o sonho dele conhecer a Inglaterra, aprender inglês britânico. Então, eu acho incrível. Eu acho que a Inglaterra é um super país para mandar pessoas mais maduras, sabe? Uhum. Eles recebem de uma forma tão especial. E a metodologia deles de ensino, de soltar a língua, é diferente do adulto. É muito mais interessante para um adulto ter essa metodologia inglesa. Então, assim, com certeza, a minha primeira indicação
seria para a Inglaterra. Mas, bem, também vai do gosto da pessoa. Meu sonho é conhecer o Canadá, os Estados Unidos, ou África do Sul, Nova Zelândia. A gente manda e é incrível. É muito legal. Isso! Ana, quem quiser te achar, quem quiser saber mais sobre intercâmbios... Gente, pode procurar a gente aqui, a equipe da Central do Estudante. A gente está aqui, inclusive, de portas abertas já de volta, tá? No Instagram, a gente está como Central do Estudante BH. Então, querendo planejar um intercâmbio, pode procurar a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Porque intercâmbio é vida, é vida, cultura e é ampliar horizontes. Tá certo! Ana Carolina, muito obrigada! Quem é Ana Carolina? Foi um prazer, viu? Um beijo, valeu! Beijo. Olha só, vocês estão arrasando, o programa tá lindo, viu? Valeu, obrigada!